Gravando. Boa noite. Aqui estamos com mais um programa 54 minutos da série 1988, em cadeia nacional com as emissoras que compõem a Rede Brasil. Nossa entrevistada de hoje é a cineasta paulista Teresa Trautmann. Desde menina, ela ensaiava seus irmãos e irmãs fazendo arte dramática na sala de visitas. Mais tarde, fez cursos de cinema e orientou-se pela trilha de Paulo Emílio Salles Gomes, Luiz Sérgio Persson, Capovilla, Candeias e Eugênio Kuznet. Escreveu, produziu e dirigiu um filme que tem feito sucesso em festivais internacionais e estreia em março aqui no Brasil, Sonhos de Menina Moça. Para conversar com Teresa Trautmann, convidamos esta noite o empresário e coprodutor de Sonhos de Menina Moça, Alex Herzog, a diretora de arte, Silvana Gontijo, e o mago e escritor Paulo Coelho. Você não explicou exatamente qual é a relação da classe cinematográfica entre si. Quer dizer, eu ouvi uma entrevista do Anselmo Duarte dizendo que ele se ferrou na vida porque ganhou a Palma de Ouro. Isso existe ou não existe? O ciúme, ele é muito latente? Eu acho que Gramado foi um pouco isso, acho que você está querendo buscar isso, né? Eu acho que havia muitos filmes que vinham do ano passado. Os filmes de Gramado vinham do ano passado. O nosso filme era o filme que era o mais recente, que tinha acabado de ser concluído, tinha sido mostrado no mercado em Cannes e tinha feito maior sucesso. Então ele estava, de repente, correndo por fora. Aconteceu isso. A Embrafilme não produziu as peças, eu não tive tempo de mostrar o filme para a imprensa, fiquei produzindo as peças e a imprensa teve que assistir o filme na terceira sessão noturna, às 11h30 da noite, junto com 1.500 pessoas. Quer dizer, acho que isso tudo assim acabou. Mas a classe cinematográfica está cada dia minguando mais, né? Eu sinto até falta. Sim, aqueles personagens mesmo lá fora. Ô, Teresa, o cinema nacional, ele para mim segue duas correntes distintas. Uma é o cinema do autor, o cinema mais para dentro e tudo, e a outra é os Trapalhões, o Roberto Carlos, a Xuxa e tudo. Me parece que o diretor brasileiro, ele tirou muito o lado do prazer do cinema, ele quer colocar e expressar suas angústias existenciais diante da vida e tudo. E esquecendo que a obra de arte, sobretudo, é uma obra de prazer, de lazer também. Existe isso no teu filme? Absolutamente. Eu adoro a atenção do espectador. Eu gosto de sala cheia e as pessoas reagindo e aproveitando aquele tempo, aquela opção que o espectador fez em assistir aquele filme, dispor aquela hora e meia ali, todo ele exposto àquele trabalho. E eu herdei, né, nós herdamos um circuito nacional à míngua. Então nós temos que dar muito prazer para o espectador que está indo ao cinema hoje em dia. Então, a última coisa que você vê no meu filme é o diretor, é o autor. A última coisa que você vê. Eu espero que as pessoas se divirtam, se emocionem, somente com tantas mulheres bonitas, sabe? Teresa, eu queria saber uma coisa. É importante para você o sucesso? Fazer sucesso? Ser uma diretora bem-sucedida? Seu filme ser recorde de bilheteria? Isso é uma coisa importante? Olha, eu fiquei refletindo sobre isso lá fora, né, com o sucesso. Porque eu fiz muito sucesso quando eu lancei o meu primeiro longa-metragem. E o sucesso me assustou tanto que eu me refugiei. E o filme foi interditado. O seu primeiro filme foi, quer dizer, o longa-metragem foi Os Homens que Eu Tive. O primeiro longa-metragem. Eu tinha feito um longa-metragem de episódios. Os Homens que Eu Tive é o primeiro longa-metragem solo, vamos dizer assim. Mas como é que foi esse negócio? Você se retirou do sucesso e aí? Eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, eu fiquei assustada com aquilo. De repente as pessoas me reconheciam e todo mundo queria entrevista e eu não me sentia preparada para tanta exposição. Era uma coisa que me assustava um pouco. Fiquei muito tempo podada, né? Alijada do exercício de filmar devido à censura. E quando eu vou experimentar o sucesso, me acontece esse episódio de Gramado que me deixou assim pasma. Então agora já
não sei, o sucesso só quer dizer continuar trabalhando, que é o que eu gosto de fazer, sabe? Nós estamos... Foi... Agora, Tereza, eu não sei se repete no cinema, mas na música, por exemplo, veio uma geração assim muito forte, que foi a Tropicália, foi a Bossa Nova, foi o Roberto Carlos com a Jovem Guarda e tudo. E, de repente, a música entrou numa coisa muito indefinida. Também no cinema aconteceu a mesma coisa. Veio a geração forte do cinema novo. Todo mundo ia, acontecia, havia um movimento. E de lá para cá, o que a gente tem visto é uma coisa um pouco indefinida a níveis de cinema brasileiro mesmo. Antes que você responda, só queria lembrar que coincide com o tempo que ela ficou parada também, né? Essa fase, e casualmente vem depois de 68, 70, né? É verdade. Mas o que eu acho que seria uma argumentação não muito boa seria que isso foi culpa da censura, porque eu não acredito nisso. Não sei se você acredita, queria que você falasse. Por que isso existe, primeiro? Quer dizer, o cinema brasileiro é um cinema indefinido, e segundo, por quê? Eu acho que houve, coincide com o advento da Embrafilme. Eu até me sinto bastante livre de expor isso, porque eu já fiz um estudo sobre isso para a Anistia Internacional que eles me pediram em 84. Coincide com o advento da Embrafilme, que subvencionou o cinema brasileiro na época, 74, na época do Geisel. O governo investiu na cultura, maciçamente dentro da Embrafilme. Então, o cinema passou a não depender mais do mercado. E, ao mesmo tempo, ele tinha a censura interna, porque era subvencionado pelo Estado. Então, os filmes não podiam falar nada que pudesse mexer nesse Estado. E não precisavam do mercado. Ô, Tereza, quer dizer, você tem a sua lenda pessoal que é fazer cinema. É uma coisa que eu acho muito importante. Entretanto, você ficou 10 anos sem fazer nada. Sem fazer nada? Não. Sem fazer um filme, digamos assim. Até que queria ter ficado guardada. Assim. O que é ficar 10 anos afastado do teu sonho? Olha, eu estou esperando ver, né, o que é que a vida me reserva, né? Porque você vê, o filme que eu ia filmar logo depois, A Interdição dos Homens que eu tive, eu tinha um filme que foi escolhido aqui no Brasil pela CIC, Cinema International Corporation, do dinheiro da remessa de lucro, que eles produziam um filme. De 120 roteiros, escolheram o meu roteiro. E nós estávamos já adiantados, já estávamos assim em fase de contratação, vamos dizer, uma conversação já bem... Negociações bem avançadas. Bem avançadas. E recebemos um telefonema do Ministério da Justiça. Recebemos eles, o outro produtor e eu, na mesma tarde, um telefonema anônimo que dizia que o filme Os Homens que eu tive estava interditado pela minha vida pregressa. E agora, bom, não precisa dizer que eu não fiz este filme naquela época, que realmente a minha vida, né, cinematográfica foi interditada, por mais que eu tivesse empenho em liberar Os Homens que eu tive, eu não consegui, só consegui liberar 10 anos depois, que os outros 2 filmes que eu fiz tiveram gravíssimos problemas de censura e eu pude voltar ao exercício do ato de filmar só depois da anistia. Desse círculo vicioso, que pelo que eu estou entendendo é Embrafilme, financiamento e esperar. Quer dizer, por que não é difícil ser uma coisa independente do organismo estatal? Já se viciou de tal maneira Paulo, o cinema que não esse é o meu sai? primeiro filme que tem participação da Embrafilme. Eu sou uma cineasta independente da Embrafilme. Esse é o primeiro filme que eu tenho o apoio, a subvenção da Embrafilme. E como é esse apoio da Embrafilme? E o próximo filme, certamente, não será. Esse apoio da Embrafilme é um apoio bastante dramático, porque nos últimos 6 meses, talvez nos últimos 3 anos, talvez nos últimos 6 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, a Embrafilme, ela vive, é uma empresa que ela vive, é muito dramático isso, eu acho terrível, ela vive de se custear, ela pega o dinheiro da atividade para se manter. Ela então, pega o dinheiro da ela atividade consome fim. o dinheiro da atividade fim para custeio da atividade meio, ou seja, para se custear.
né? Então, se evita de falar isso, porque ninguém sabe muito bem a saída. Se pensou muito a realidade do cinema brasileiro, como nós pensamos, eu acho que a realidade do Brasil, quando entramos na nova república, e o ministro Zé Aparecido agora tem uma dívida de 3 anos e meio conosco, né? Porque ele entrou como ministro da Cultura, nos abandonou pelo governo do Distrito Federal, nós ficamos com outros ministros, né? Que nos abandonaram, que não deram devido peso à pasta que carregavam. E para não morrer, eu acho que nós temos que ter uma atenção detalhada mesmo, bem acurada, porque é trágico. Para você ter uma ideia, se eu não estou em cima trabalhando, eu não sou remunerada em nada. Eu vou trabalhar 1 ano no lançamento do filme de graça. Essa crise aconteceu 10 anos antes, o mundo inteiro já se recuperou. Evidentemente, eu viajei 5 países. Agora eu já posso dizer isso assim com um pouco de tranquilidade, que só o cinema americano faz sucesso mesmo. O cinema americano é quem impera no mundo inteiro. Mas você diria em 1 minuto por que ele faz sucesso? Olha, eles têm realmente um esquema inteiro, eles não perdem tempo, eles têm um esquema inteiro armado, eles entram... O cinema inglês, o novo cinema inglês, que seria o cinema mais parecido ao nosso cinema, né, brasileiro, ele não consegue se pagar no mercado interno, e é um mercado saudável. É um mercado que cuida de um filme, né? Me parece que eles refletem muito bem. O cinema americano é o rei de refletir a realidade do momento. Eu acho que não. Claro. Eu não concordo. Eu acho que o filme americano, eu acho que inclusive a evasão do público das salas de cinema, o grande responsável de um lado, quer dizer, não só o único, é o cinema americano. Porque o cinema americano, você vê 2 filmes, 3 filmes por ano, você viu todos tudo. que passam. São Viu a todos produção iguais, toda. é uma mesma fórmula. Por isso, eu acredito que E não nós vamos instiga. fazer muito sucesso lá fora e que não vai ser nada difícil. Eu aconselho os nossos cineastas todos a arrumar as pastinhas e procurar a produção fora do Brasil. Fora. Porque lá fora a criatividade é respeitada e paga. E o Brasil, o que o Brasil está exportando agora qual é a matéria-prima que nós estamos exportando. É tão fácil de ver. Quando eu cheguei lá fora, eu comecei a receber as propostas todas, eu me toquei. Nós estamos exportando a mão de obra, né? Criatividade e mão de obra. Agora, Cotidiano, muito assim, dizer, prazer infantil, né? Mas se o Spielberg fosse filmar no Brasil... Não, o Spielberg eu acho outra história. Eu acho aquela mágica do cinema... Então vamos falar do Rambo. Vamos falar do Rambo. Não, Rambo não. não. Tá, não, mas peraí. Na televisão. Não, mas é importante, porque a gente critica, mas vai no cinema e vê as filas imensas. Eu não vou ao cinema. Nós não, mas o público vai. Aí nós caímos na mão do Embrafilme novamente, porque a gente quer fazer um trabalho nosso. Mas o público está lá no Rambo, no Schwarzenegger, enfim, quer dizer... E os filmes de assombração, hein? Mago, Também. Paulo Coelho. Pois é, e o horror, né? Que é uma coisa que as pessoas pagam para sentir medo, essas coisas todas. E nós queremos cair na grande realidade. Há 1 minuto atrás você falou, o cinema americano é ficção, mas para mim a ficção é realidade. Por que o cinema brasileiro não explora mais isso? Não explora mais esse lado? Por que nós queremos sempre discutir os nossos problemas existenciais como se nós estivéssemos num café em Paris em 1977? Acho que é uma composição de custo também aí, né? Será? Mas, Paulo, nós precisamos refletir sobre a nossa realidade. Eu acho que isso é função mesmo. Eu acho que isso uma fase. é o instrumento, né, do intelectual. Eu acho que você precisa, você não vai pegar aquele espaço que você tem com esta realidade deste país, que os meios de comunicação de massa. Estão todos eles agrilhoados, eles não podem refletir e falar sobre a nossa realidade, né? Acho que por isso que o cinema perdeu o público no Brasil, que deixou de falar sobre a realidade. O McLuhan falou uma coisa muito interessante. Os filmes de Hollywood com aquelas banheiras fizeram a independência da África muito mais do que os guerrilheiros, porque quando as pessoas iam lá e viam aquelas banheiras, se sentiam lesadas. Diziam, eu quero ter um banheiro desse também. Agora você vai lá explicar que Marx é isso. Você não... Por que? Não, tem razão. Não, eu sou acirra as contradições. Exatamente. Eu não quero fazer um filme de estudo, não é por aí, não é isso que eu acredito, eu já falei. Mas eu acho que de refletir, né? Eu acho que você precisa pensar, né, sobre a realidade. Eu gosto da fantasia, eu gosto de colocar um luxo, eu sou a favor da beleza, é fundamental, a elegância, eu gosto disso.
Mas precisa de mais, né? O Coppola, por exemplo. Eu fui assistir o último filme do Coppola na Broadway, Tucker, 70mm, Surround, sabe tudo aquilo que a gente queria ter? Tinham 15 pessoas na sala, às 6 da tarde na Broadway, em Nova York, no dia que ele estava se exilando na Itália. Largou a América para cultivar o seu sonho em Tinititá. Olha, eu queria ver uma nova geração de profissionais do audiovisual se formando aqui no Brasil, que pensassem, porque vocês sabem que uma televisão tem mais poder do que um partido, né? E nós temos tudo muito, os meios de comunicação de massas, os meios audiovisuais estão sempre muito à margem do que pensa o Brasil de verdade, né? Eu queria ver uma nova geração se formando, pensando e tomando as câmeras, tomando a vez, tomando a voz e trabalhando para a gente entrar no terceiro milênio com o nosso velho orgulho de sermos brasileiros. No final deste programa, nós agradecemos a presença dos nossos convidados. Empresário e coprodutor de Sonho de Menina Moça, Alex Herzog. A diretora de arte, Silvana Gontijo. E o mago e escritor, Paulo Coelho. Nós agradecemos especialmente a Tereza Trautmann. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Essa gente tão... Vocês escolheram as pessoas assim, mas... Pois é, nós chegamos ao final deste programa 54 minutos da série 1988, transmitido em cadeia nacional com as emissoras que compõem a Rede Brasil. Convidamos você para estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário, quando entrevistaremos outra personalidade do cenário nacional. Boa noite.